Paulo e Estevão. Capítulo 5. Lutas pelo Evangelho, parte A. O regresso de Paulo e Barnabé foi assinalado em Antioquia com imenso regozijo. A comunidade fraternal admirou profundamente comovida o feito dos irmãos que haviam levado às regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. Por muitas noites consecutivas, os recém-chegados apresentaram o relatório verbal de suas atividades, sem omitir um detalhe. A igreja antioquense vibrou de alegria e rendeu graças ao céu. Os dois dedicados missionários haviam voltado em uma fase de grandes dificuldades para a instituição. Ambos perceberam-nas contristados. As contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estavam acesas. Os próprios chefes mais eminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. Tão alto grau atingiram os descrimes que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Manaém, cujos esforços na igreja eram indispensáveis, mantinha-se à distância, em vistas das discussões estéreis e venenosas. Os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória, outros se batiam pela independência irrestrita do Evangelho. Eminentemente preocupado, o pregador tarsense observou as polêmicas furiosas a respeito de alimentos puros e impuros. Tentando estabelecer a harmonia geral a respeito dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo tomava inutilmente a palavra, explicando que o Evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Não obstante sua autoridade inconteste, que se aureolava de prestígio perante a comunidade inteira, em vista dos grandes valores espirituais conquistados na missão, os desentendimentos persistiam. Alguns elementos chegados de Jerusalém complicaram ainda mais a situação. Os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Comentava-se a sorrelfa que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, não eram bastante autorizada para falar em nome de Jesus. A igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade. Perdera o sentido de unidade que a caracterizava dos primórdios. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Os gentios eram tratados com zombarias. Organizavam-se movimentos a favor da circuncisão. Fortemente impressionados com a situação, Paulo e Barnabé combinam um recurso extremo. Deliberam convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição de Antioquia. Conhecendo-lhe o espírito liberto de preconceitos religiosos, os dois companheiros endereçaram-lhe longa missiva, explicando que os trabalhos do Evangelho precisavam dos seus bons ofícios, insistindo pela sua atuação prestigiosa. O portador entregou a carta cuidadosamente e, com grande surpresa para os cristãos antioquianos, o ex-pescador de Cafarnaum chegou à cidade, evidenciando grande alegria em razão do período de repouso físico que se lhe deparava naquela excursão. Paulo e Barnabé não cabiam em si de contentes. Acompanhando Simão, viera João Marcos, que não abandonara de todo as atividades evangélicas. O grupo viveu lindas horas de confidências íntimas.
a propósito das viagens missionárias relatadas inteligentemente pelo ex-rabino e relativamente aos fatos que se desenrolavam em Jerusalém desde a morte do filho de Zebedeu, contados por Simão Pedro com singular colorido. Depois, de bem informado da situação religiosa de Antioquia, o ex-pescador acrescentava: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados todos os dias. De outro, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades permanece Tiago com as mais ríspidas exigências. Às vezes, sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre. Mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa, encetada desde muito tempo. Se trabalhar por suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo? E os necessitados? Seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continuava: sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Conhecendo, porém, a atuação do Evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista, e tudo envida por exterminar a árvore do Evangelho, que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. É indispensável, pois, todo o cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Os companheiros faziam largos gestos de aprovação. Revelando sua imensa capacidade para nortear uma ideia e congraçar os numerosos prosélitos em divergência, Simão Pedro tinha uma palavra adequada para cada situação, um esclarecimento justo para o problema mais singelo. A comunidade antioquiana regozijava-se. Os gentios não ocultavam o júbilo que lhes ia na alma. O generoso apóstolo a todos visitava pessoalmente, sem distinção ou preferência. Antepunha sempre um bom sorriso às apreensões do amigo que receavam a alimentação impura e costumava perguntar onde estavam as substâncias que não fossem abençoadas por Deus. Paulo acompanhava-lhe os passos sem dissimular íntima satisfação. Em um louvável esforço de congraçamento, o apóstolo dos gentios fazia questão de levá-lo a todos os lugares onde houvesse irmãos perturbados pelas ideias da circuncisão obrigatória. Estabeleceu-se rapidamente notável movimento de confiança e uniformidade de opinião. Todos os confrades exultavam de contentamento. Eis, porém, que chegam de Jerusalém 3 emissários de Tiago. Trazem cartas para Simão, que os recebe com muitas demonstrações de estima. Daí por diante, modifica-se o ambiente. O ex-pescador de Cafarnaum, tão dado à simplicidade e à independência de Cristo Jesus, retrai-se imediatamente. Não mais atende os convites dos incircuncisos. As festividades íntimas e carinhosas, organizadas em sua honra, já não contam com a sua presença alegre e amiga. Na igreja, modificou as mínimas atitudes.
sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém, que nunca o deixavam, parecia austero e triste, jamais se referindo à liberdade que o Evangelho outorgava à consciência humana. Paulo observou a transformação, tomado de profundo desgosto. Para o seu espírito habituado de modo irrestrito à liberdade de opinião, o fato era chocante e doloroso. Agravara-o a circunstância de partir justamente de um crente como Simão, altamente categorizado e respeitável em todos os sentidos. Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se esperava? Ponderando a grandeza de sua tarefa junto dos gentios, a menor pergunta dos amigos, neste particular, deixava-o confuso. Na sua paixão pelas atitudes francas, não era dos trabalhadores que conseguem esperar. E após 2 semanas de expectação ansiosa, desejoso de proporcionar uma satisfação aos numerosos elementos incircuncisos de Antioquia, convidado a falar na tribuna para os companheiros, começou por exaltar a emancipação religiosa do mundo desde a vinda de Jesus Cristo. Passou em revista as generosas demonstrações que o Mestre dera aos publicanos e aos pecadores. Pedro ouvia, assombrado com tanta erudição e recurso de hermenêutica para ensinar aos ouvintes de princípios mais difíceis. Os mensageiros de Tiago estavam igualmente surpreendidos. A assembleia ouvia o orador atentamente. Em dado instante, o tecelão de Tarso olhou fixamente para o apóstolo Galileu e exclamou: Irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato de direito ao nosso Salvador. A surpresa foi grande e o espanto geral. O apóstolo de Jerusalém também estava surpreso, mas parecia muito calmo. Os emissários de Tiago revelavam profundo mal-estar. Barnabé estava lívido e Paulo prosseguia sobranceiro. Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O Mestre nos deixou como rocha de fé imortal. No seu coração generoso temos depositado as mais vastas esperanças. Como interpretar seu procedimento afastando-se dos irmãos incircuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Antes disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do pão de nossas mesas. Se assim procura esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito em um evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. O ambiente carregara-se de nervosismo. Os gentios de Antioquia fitavam o orador enternecidos e gratos. Os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondiam seu rancor em face daquela coragem quase audaciosa. Nesse instante, de olhos inflamados por sentimentos indefiníveis, Barnabé tomou a palavra, enquanto o orador fez uma pausa e considerou. Paulo, sou dos que lamentam sua atitude nesse passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador de Cristo Jesus? Isso inquiria-o ele em um tom altamente comovedor, com a voz embargada de lágrimas.
Paulo e Pedro eram seus melhores e mais caros amigos. Longe de se impressionar com a pergunta, o orador respondeu com a mesma franqueza. Temos sim um direito, o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia, e é o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço, por constituírem o báratro escuro de onde pude sair para as claridades do Evangelho da Redenção. A palestra do ex-rabino continuou rude e franca. De quando em quando, Barnabé surgia com uma parte, tornando a contenda mais renhida. Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era o mais impressionante pela augusta serenidade do semblante. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo de batalha espiritual pelas vitórias do Evangelho. De um lado estava Tiago, cumprindo elevada missão junto do judaísmo. De suas atitudes conservadoras surgiam incidentes infelizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. De outro lado, estava a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime. De seus atos heróicos derivava toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Qual o maior a seus olhos de companheiro que convivera com o Mestre e dele receber as mais altas lições? Naquela hora, o ex-pescador rogou a Jesus lhe concedesse a inspiração necessária para a fiel observância dos seus deveres. Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de se justificar com a só intencionalidade de seus atos, a menos que provocasse maior escândalo para a instituição cristã que mal alvorecia no mundo. De olhos úmidos, enquanto Paulo e Barnabé se debatiam, tinha a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. Ninguém o compreendera, nem mesmo os discípulos amados. Em seguida, pareceu vê-lo expirante na cruz do martírio. Uma força oculta conduziu-o a ponderar o madeiro com atenção. A cruz do Cristo parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. Uma linha horizontal e uma linha vertical, justapostas, formavam figuras absolutamente retas. Sim, o instrumento do suplício enviava-lhe uma silenciosa mensagem. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. O Mestre amara a todos indistintamente. Repartira os bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Experimentava agora singular acuidade para examinar conscienciosamente as circunstâncias. Devia amar a Tiago pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo de Tarso pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conheciam a ideia do Deus justo. O ex-pescador de Cafarnaum notou que a maioria da assembleia lhe dirigia curiosos olhares. Os companheiros de Jerusalém deixavam perceber cólera íntima, na extrema palidez do rosto. Todos pareciam convocá-lo à discussão. Barnabé tinha os olhos vermelhos de chorar, e Paulo parecia cada vez mais franco, verberando a hipocrisia com sua lógica fulminante. O apóstolo preferiria o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanhavam na igreja sob as luzes do Evangelho.
mediu a extensão de sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Encolerizara-se seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria a parcialidade. Dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. Procurou arregimentar na mente os ensinamentos do Mestre e lembrou a inovidável sentença: o que desejasse ser o maior, fosse o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. A polêmica ia cada vez mais ardida. Extremavam-se os partidos. A assembleia estava repleta de cochichos abafados. Era natural prever uma franca explosão. Simão Pedro levantou-se. A fisionomia estava serena, mas os olhos estavam orvalhados de lágrimas que não chegavam a correr. Valendo-se de uma pausa mais longa, ergueu a voz que logo apaziguou o tumulto. Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. A estupefação foi geral. Compreendendo o efeito, o ex-pescador concluiu a justificativa dizendo: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendo-me às vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. A assistência estava assombrada com o desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O Evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu, mediante combinação prévia. Mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno: peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido. Renovou num ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, em um formoso improviso, falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago, no seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva, e nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas, a despeito de forma rígida, expressional do templo, pôde dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável.